Lucas capítulo 14, irmãos, a partir do verso 25, amém? Se estiver com Bíblia, você pode acompanhar. Se não estiver, não tem problema, pode acompanhar na TV, em nome de Jesus. Os irmãos estão em casa também, graças a Deus pela vida de vocês, irmãos, as irmãs, acompanhem a leitura. Verso 25, amém, igreja? Amém. Uma grande multidão seguia Jesus, e voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar mais, ou amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar o custo, ou avaliar o exército de 10.000, se com ele poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Amém? Glória a Deus. Oremos. Pai querido, justo, santo, fiel, bondoso Deus, eterno Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos pela graça de estar reunidos nessa manhã, Pai, para a honra e glória do Teu nome, pedindo que o Senhor nos dê a graça da compreensão da Sua santa palavra, Pai, para que ela venha realmente ao nosso coração e transforme a nossa vida, trazendo fé, trazendo Teu amor para os nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Nos ilumine os olhos pelo Teu Espírito, pelas Tuas graças e misericórdias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Bom, nós estamos já há algumas semanas, meses, meditando no Evangelho de Lucas, e hoje nós chegamos a um texto que é um texto difícil, irmãos. Peço as suas orações enquanto estamos ministrando aqui. Suas orações para que o Espírito Santo nos ajude a ministrar e ajude você a ser aquele ouvinte que compreende. Porque é um texto difícil, irmãos. Muita gente foge desse texto, mesmo sendo um texto que fala sobre o próprio ensino de Jesus. A fala de Jesus, o que ele ensinou há quase 2000 anos atrás. Muita gente foge desse texto. Tentam, inclusive, às vezes, deturpar o texto, minimizar o que Jesus queria dizer. Mas, na verdade, irmãos, é que Jesus está falando de coisas muito sérias aqui. Jesus está falando sobre o princípio do discipulado. Jesus está falando quem realmente seria um discípulo dele. E quais são as características de um discípulo? Quais são as evidências, quando nós olhamos a vida de uma pessoa, que vemos na vida da pessoa, que distingue ela do resto da humanidade? O que distingue ela e faz dela um cristão. Então muitos se dizem cristãos, e essa palavra cristão significa o quê? Pequeno Cristo. Ou um pequeno Cristo porque parece com um Cristo maior. Muitos têm fugido dessa responsabilidade de ser realmente cristãos. E aí, eu quero iniciar dizendo o seguinte: muitos dizem que são cristãos, principalmente no nosso país. Muitos dizem e pensam que ser evangélico é sinônimo de ser cristão. As pessoas pensam: se eu sou evangélico, logo sou cristão. Isso no nosso país e em outros. Só que tem muita gente que é católica e diz: para ser cristão, precisa ser católico. Então, vemos que as pessoas têm uma ideia de que ser
ser cristão é participar de uma religião, é participar de um culto, é participar de uma organização. E quando nós vemos Jesus ensinando o que é ser discípulo dele, nós percebemos que Jesus ensina sobre a vida da pessoa e não sobre qual organização ela faz parte. Vocês estão aqui, irmãos? O que devemos, irmãos, é perguntar a nós mesmos se somos discípulos de Cristo. Você precisa começar esse dia, começar a meditar no que você tem ouvido e pensar: eu sou realmente um discípulo de Cristo? Eu posso ser um discípulo de Cristo, né? Bem, o próprio Jesus identificou este dilema. Esta dúvida estava na multidão que o seguia. E ele deu a resposta para essa questão, ensinando quem são os seus discípulos. Amém, irmãos? O texto de João 14 fala de uma avaliação que cada pessoa que segue Jesus deve fazer. Esta pessoa precisa perguntar a si mesma se ela está disposta a pagar o preço. Baixa o volume um pouquinho, irmão, está dando um pouquinho de microfonia. Por gentileza. Só baixar um pouquinho, um cheirinho só. Vamos lá, irmãos. Vamos entender isso aqui. Tudo na vida, irmãos, tem um custo. Foi demais. Foi demais. Alguém foi. É só um cheirinho. Aí, obrigado. E aí, irmãos, tudo na vida tem um custo. Se você, quando jovem, vai fazer uma faculdade ou um curso profissionalizante, você precisa avaliar o custo disso. E quando eu falo do custo, é claro que eu estou falando da área financeira, mas vocês já perceberam, vocês que já fizeram cursos, já perceberam que quando você entra no curso, você percebe que por mais caro que o curso seja, né? O seu custo principal não é o dinheiro, mas sim o seu tempo, a sua disponibilidade, aquilo que realmente é um esforço para você por estar ali. Você tem que passar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, dependendo do seu objetivo. O custo é elevado e nós precisamos, antes de fazer qualquer coisa na nossa vida, avaliar se estamos dispostos a pagar o preço. Então esse texto que Jesus está falando, irmãos, trata dessas coisas. E Jesus está ensinando qual é o preço a ser pago por aqueles que querem segui-lo como discípulos. Amém. E existe um preço, irmãos. E é disso que Jesus está nos ensinando. Por exemplo, quando você vai comprar um carro e você financia uma casa, tem algumas pessoas aqui entre nós, devem ter casas financiadas 25, 30 anos. E você tem realmente que avaliar o custo, porque 25 anos não são 25 meses. Você tem que avaliar o custo, saber se você está apto, disposto a pagar esse preço por tanto tempo. Vocês estão aqui, irmãos? E tudo na vida é assim, irmãos. Tudo nós temos que avaliar o custo. Agora, o que acontece com as pessoas que tomam decisões em suas vidas sem avaliarem o custo das suas decisões? O que acontece com essas pessoas? Eu vou dizer para vocês. Geralmente, quase que 100% dessas pessoas, elas desistem no meio do caminho. Elas compram uma casa e elas passam adiante. Elas compram um carro e elas passam adiante. Elas começam um negócio, um comércio, uma coisa. Quando vem o custo, elas passam adiante. Tem gente que pensa assim: vou abrir meu próprio negócio, não é? Porque eu quero ser o meu chefe. Aí pensa que ser o seu chefe é trabalhar menos, mas ser o seu chefe é trabalhar mais. E aí quando a pessoa chega lá naquele comércio, abre o seu negócio e ela descobre que tem que trabalhar muito mais do que trabalhando para os outros. O que ela faz? Ela desiste, porque ela não esperava por aquilo. Irmãos, quem não avalia o custo sempre desiste pelo caminho. Vocês estão por aqui, irmãos? Alguns, irmãos, têm decidido, em sua caminhada, seguir a Jesus Cristo. Mas eles não são bem evangelizados. São pessoas que não são bem ensinadas. São pessoas que a gente diz assim, ou a gente não, né? Mas alguns dizem assim: venha para Jesus e tudo na sua vida vai mudar para melhor. Aí a pessoa pensa que vai ser assim.
Só que quando você olha para a Bíblia, você descobre que Jesus diz assim: se alguém quer ser meu discípulo, precisa perder a sua própria vida. Se alguém quiser ser meu discípulo, precisa negar a si mesmo, as suas vontades, o seu ego, o seu eu. Se alguém quer ser meu discípulo, tem que estar disposto a sofrer por meu amor. Cadê os crentes? E aí a pessoa não foi avisada no evangelismo que o custo era alto. Então, por isso, meus irmãos, que muita gente tem vindo para a igreja servir a Jesus e quando chega aqui desiste. Olha só como vocês ficaram meio calados agora, né? O custo é alto, irmãos, mas a recompensa é infinitamente superior. Infinita. Seguir a Jesus tem um custo, irmãos, e algumas pessoas pensam que é possível. Também tem esses que pensam que é possível seguir a Jesus sem pagar preço nenhum, né? Quem são esses? São o que nós chamamos de os anônimos. Amém? Quem são estes anônimos? Vamos entrar no texto que nós estamos nessa manhã e você vai compreender comigo. Capítulo 14, verso 25, diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse. Então perceba algo comigo. Grande multidão seguia a Jesus. Um número elevado de pessoas seguia a Jesus. Agora eu quero perguntar para você: quem eram esses? Você sabe? Irmãos, é impossível saber. Por quê? Sabemos que Jesus tinha os seus 12 discípulos, os seus 12 apóstolos que ele chamou para perto e deu nome a eles. Quando se dá um nome para uma pessoa, você dá um rosto para ela. Vocês estão me entendendo, irmãos? Você dá uma identidade para ela. Você está dizendo: esse aqui é Pedro, esse aqui é meu discípulo, esse aqui é meu apóstolo. Mas esses que estavam seguindo a Jesus são chamados de multidão. Pastor, o que quer dizer isso? Na multidão estão inseridos aqueles que pensam que estão seguindo a Jesus, mas nada mais são do que anônimos. São pessoas sem nome, são pessoas que não têm rosto, são pessoas que não têm identidade. Ninguém sabe quem são, nem de onde vieram, nem para onde foram. Vocês estão aqui, irmãos? Então vamos entender o seguinte: nos dias de hoje, grande parte das pessoas querem servir a Jesus assim, sem pagar preço nenhum. Eles querem estar escondidos no anonimato. Eu sou anônimo, eu estou no meio da multidão. Quem é aquele irmão que vem só uma vez no mês? Rapaz, eu não sei o nome dele, eu não sei onde ele mora, eu não sei a que família pertence. Eu sei que ele vem e faz, né? Então é o anônimo. Os anônimos, eles não têm compromisso com a causa, não têm compromisso com Jesus. Os anônimos, eles não querem que ninguém interfira na vida deles. Eles não querem que alguém chegue neles e diga: você precisa mudar a sua vida, você precisa deixar o seu pecado. Eles não querem que alguém chegue neles e diga: você está andando como um incrédulo, ande como crente, se converta, creia no Evangelho. São pessoas anônimas. Elas estão se protegendo no meio da multidão. Vocês estão aqui? Pois é, mas esses não são discípulos. São aquelas pessoas que dizem: não preciso que ninguém se meta na minha vida. Eu vou seguir a Jesus do meu jeito. Essas pessoas pensam que elas podem pegar Jesus e colocar na sua vida, sabe? Mas a verdade é que você tem que pegar a sua vida e colocar em Jesus. Então isso é um pensamento pecaminoso, errado. Não é um pensamento do discípulo. E aí, perceba que Jesus, ele se dirige a essa multidão. E por que Jesus se dirige a essa multidão? Para dizer para elas: eu vou explicar para vocês o que é, o que significa e qual o custo de ser meu discípulo. Você que está no meio da multidão,
multidão, você que está amando, você que não quer se envolver com nada, você que não quer dizer seu nome, você que não quer aparecer, você que não quer pegar no microfone, você que não quer pregar, você que não quer se envolver com nada, mas diz que é meu discípulo, que está no meio dessa multidão. Espera aí que eu vou explicar para você o que realmente é ser meu discípulo. Vamos lá? Estão bem preparados? 26, ele diz: se alguém que me segue amar pai, mãe, esposa e filhos, irmãos e mães, e até mesmo a própria vida mais que a mim, o quê? Não pode ser meu discípulo. Então vamos lá, irmãos. Primeiro, um discípulo de Jesus, ele tem um tipo de amor. E precisamos explicar isso aqui. Não pense que esse amor que Jesus está falando aqui é o amor romântico que nós aprendemos em nossa cultura pecaminosa e caída. Sabia, irmãos? Amor nada tem a ver com esse romantismo de Walt Disney, sabe? Esse romantismo de homem que vem no cavalo branco ou mulher que é princesa. Amor tem a ver, sabe com o quê? Segundo a palavra de Deus, amor é sacrifício. O verdadeiro amor se mostra em sacrifício. Um homem que ama a sua mulher, morre por ela. Uma mulher que ama seu marido, morre por ele. Um pai, uma mãe que ama seus filhos, morre por eles. Filhos que amam seus pais, morrem por eles. Sacrifício é que é amor pela vida. É uma decisão. Glória a Deus. É esse tipo de amor que nós vemos em Jesus. E quando Jesus nos diz: se alguém que me segue amar, ok? Amar pai, mãe, família, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, então você está disposto a fazer tudo para a sua família, sacrifícios 1000, mas por Jesus você quer oferecer o culto de domingo. Não pode ser meu discípulo. Jesus não está, vamos deixar claro isso, Jesus não está dizendo odeie a sua família, jamais. Significa, irmãos, não amar mais a família que a Ele. Não podemos amar mais nossos filhos, nossa família, nossos pais, e nem mesmo a nossa própria vida mais que a Cristo. É isso que ele está falando. E o que significa amar a Cristo sobre todas as coisas? Significa colocar os meus irmãos num trono elevado que é o seu coração. Amar a Cristo sobre todas as coisas significa tê-lo como rei, que está sentado no trono, e o trono é o seu coração. E esse reinado não pode ter lugar para outros acima dele. Vocês estão por aqui, irmãos? Número 1, né? Precisamos nos lembrar, irmãos, que quem nos redimiu? Você sabe quem foi que te redimiu? Você sabe quem morreu na cruz por você? Sim ou não? Você sabe quem morreu na cruz por você? Pois é, não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi sua esposa, não foi seu esposo nem seu filho, nem mesmo foi você que tanto se ama. Você sabe que você se ama, né? Tem gente que diz assim: não, pastor, eu não me amo. Eu estou em depressão, eu estou doente, eu não me amo. Então por que você, mesmo estando doente, eu respeito a sua doença? Mas perceba o quanto você se ama, porque mesmo doente, você quer que todas as atenções estejam voltadas para você, para o seu problema. Eu sei como é isso, eu entendo isso. Nós nos amamos e ponto final, irmãos. E Jesus diz: você não pode amar mais a si mesmo do que a mim. Então nós precisamos lembrar quem foi que morreu na cruz por nós, quem foi que nos redimiu. Deixando claro, irmãos, não há necessidade de abandonar a família para seguir a Cristo. O que há aqui é um ensino de Cristo dizendo que Ele deve ser o que há de mais importante no nosso amor, no nosso coração. Louvado seja Deus. Verso 27. Jesus diz mais: se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode.
Vamos lá. Se não tiver um tipo de amor, que eu estou explicando que tipo de amor é esse, que é o amor que me ama mais que tudo. Se não tiver esse tipo de amor, não pode ser meu. Se não levar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Levar a cruz significa um tipo de sofrimento. Tá bom? Um discípulo de Cristo sempre terá um tipo de amor e um tipo de sofrimento. Entenda bem. Levar a cruz não é levar qualquer tipo de sofrimento. Ah, eu estou sofrendo aqui porque eu tenho um problema físico. Não é isso. Existe sofrimento no mundo. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Existe sofrimento no mundo. Mas o sofrimento que Cristo chama de levar a sua cruz, qual é? É o sofrimento, irmãos, sacrificial. Em virtude dos outros. Principalmente para levá-los a Cristo. Então, não fique imaginando que se você está sofrendo, passando por um desafio grande na sua vida, você está sofrendo e dizendo, estou levando a minha cruz. Não é isso. Levar a cruz e ser identificado como um discípulo de Cristo significa que você vive o sofrimento sacrificial que Cristo carregou quando levou a sua cruz, ou seja, em virtude de outras vidas. Esse tipo de sofrimento só é encontrado em quem doa a sua vida para salvar outras. Cadê os crentes? Outra coisa que caracteriza esse tipo de sofrimento é quando você se opõe ao mundo. E o mundo que não ama a Cristo se opõe a você. Quando você toma uma postura de servir a Cristo verdadeiramente, né, de levar a sua cruz, você passa por perseguições em sua família. Jesus disse, não pensem que eu vim para trazer paz. Eu vim trazer espada, eu vim trazer guerra. Porque eu vim para colocar pai contra filho, filho contra pai. Do que Jesus estava falando? Jesus estava falando, se você é meu discípulo, se você entende o tipo de sofrimento que você vai passar, você não pode viver tentando agradar as pessoas, porque você vai desagradá-las por ser meus discípulos. Jesus disse, se o mundo vos odeia vocês, porque vocês não são deste mundo. Glória a Deus. Então, irmãos, levar a sua cruz é o único tipo de sofrimento que caracteriza o que Jesus está nos ensinando nessa manhã, que é o sofrimento do discípulo. Duas coisas, só para relembrar: levar a cruz significa sofrer por amor a outros, para levá-los a Cristo. E número 2 significa o mundo rejeitar você, por ser discípulo de Cristo. Vocês estão aqui? Mas perceba que tudo isso gira em torno de um custo. Jesus está falando, se alguém não paga esse preço, se alguém não entende esse custo, não pode ser meu discípulo. Veja que ele no verso 28, ele começa a falar sobre custo. Quem começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo, e ver se possui o quê? Dinheiro suficiente para terminá-la. Vocês estão aqui, irmãos? Estão acompanhando? Verso 28, onde estou? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está encorajando aquela multidão, e você e eu, né? Aquela multidão, porque lembre-se, Jesus ia caminhando e ele se volta para a multidão e ele está falando com a multidão. Ele não está falando com quem já é seu discípulo. Ele está falando com a grande multidão, a multidão dos anônimos. E ele está dizendo, eu quero avisar para você que tem custo. Se quiser me seguir, se quiser ser meu discípulo, o custo é alto. E ele diz assim, como é que pode? Imagina um homem que começa a construir uma torre, começa a construir uma casa. E ele não avalia o custo daquilo. E aí ele constrói só os alicerces. Jesus está dizendo, ele vai virar piada na boca das pessoas que passarem ali. Jesus está ensinando sobre o quê? Princípios de avaliação de custos. Avalia o custo. E aí, verso 31, ele diz, ou qual o que
rei, pense num rei, iria para a guerra sem antes avaliar se seu exército de 10 mil poderia derrotar 20 mil. Ele está falando, qual é o rei que sabe que um exército de 20 mil vem contra ele? Qual é o rei que não vai avaliar? Pensar, eu tenho somente 10 mil soldados. Como é que eu vou para essa guerra? Porque se esse rei pegar uns 10 mil soldados e for para a guerra contra 20 mil, o que vai acontecer, irmãos? Se eu não avaliar o custo, ele será derrotado. Então o que ele faz? Jesus diz, ele percebe, ele avalia que ele só tem 10 mil soldados, e o que ele faz? Ele conclui que não pode a guerra com 10 mil soldados, verso 32. O rei faz o quê? Ele enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Ele vai enviar um grupo de pessoas importantes, pode ser um filho, um príncipe, né? Pode ser um embaixador, e ele vai enviar até o exército inimigo e dizer, o que eu preciso pagar? Dinheiro, tesouros. O que eu preciso? Eu preciso dar um pedaço do meu rei para a gente não entrar em guerra. E por que o rei faz isso? Porque ele avaliou o custo e descobriu que ele seria derrotado se ele fosse a guerra. Jesus está explicando tudo isso para chegar em um ponto. Ninguém que não está disposto a pagar o preço pode ser meu discípulo. Vamos ver isso? Verso 33. Da mesma forma que quem? O exemplo do rei e o exemplo do construtor. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de quê? Vamos lá, igreja, bem alto. Sem abrir mão de tudo o que possui. Terceira característica de um discípulo: um tipo de desapego. Tem gente que pensa, eu sou discípulo de Jesus porque eu deixei de assistir o jogo de futebol, mas para ir para o culto. Agora eu sou discípulo de Jesus. Você está muito enganado, meu irmão. Tem gente que pensa, eu deixei de ir à praia para vir para o culto. Então eu sou um discípulo de Jesus. Você está enganado, meu irmão, minha irmã. Porque Jesus disse que um discípulo é aquele que tem que estar disposto no seu coração a se desapegar de tudo. Não é a 10ª parte, não é a metade, mas é tudo. Eu quero ver qual é a tradução que não vai traduzir como tudo isso aqui. O tudo será sempre tudo. Aí você percebe que primeiro Jesus disse assim, eu vou tirar a sua família, ela não pode estar em primeiro lugar na sua vida. Depois ele diz, se você quer me seguir, você vai ter que levar a sua cruz. Aí ele tira o seu eu. Aí no terceiro ele diz assim, agora eu vou tirar de você o seu apego aos bens materiais, porque você tem que abrir mão de tudo. Cadê os crentes? É este tipo de desapego. É perder por ele. É por ele e não por desejar alguma recompensa. Sim, nós teremos uma recompensa quando chegarmos no céu. Mas não é por isso que nós vamos deixar tudo por amor a Cristo. Qual o motivo de um discípulo se desapegar de tudo por amor a Cristo? Qual o motivo? O único motivo real, irmãos, o próprio Cristo. Desejá-lo, amá-lo, tê-lo como tudo. Jesus, e não o que Ele pode me dar, mas o próprio Jesus é o meu desejo. Eu desejo vê-lo, eu desejo abraçá-lo, eu desejo um dia estar com Ele, eu desejo olhar no seu olho, eu desejo me ajoelhar dentro dos seus pés, eu desejo agradecer pelo que Ele fez por mim na cruz de Calvário. Eu quero Ele, não o que Ele pode me dar. Então eu me desapego de tudo por amor a Ele. Simples assim, irmãos. E aí Jesus continua ensinando. No verso 34 ele diz, o sal é bom. Todo mundo aqui conhece sal. Veja que a linguagem é muito simples. O sal é bom para temperar. Mas se perder o sabor, eu não sei se você já teve contato com sal insípido, sal sem sabor.
Eu nunca tive contato com sal sem sabor. Ou se eu tive, eu não sei. Mas é possível. O sal, ele ser sal, ele quimicamente ele é sal, a composição dele faz dele sal, mas ele não tem sabor. Aí Jesus está falando desse tipo de sal. Se ele perder o sabor, como tornar o salgado outra vez? Impossível. Impossível. Ó, o sal sem sabor não serve nem para solo, nem para adubo. Nós sabemos que o sal é usado na agricultura como adubo, irmãos. Nós que vivemos na cidade, não temos, nem todos sabem disso. Mas eu me lembro da minha infância, a família tinha uma propriedade, e eu me lembro que tinha um determinado período do ano que saía colocando sal. Tinha muito coqueiro, pé de coco, e saía se colocando sal lá em cima. Né? Eu ficava observando aquilo, era colocado sal em cima, era colocado sal embaixo. E um dia eu perguntei, para que botar sal aí no coqueiro? E a pessoa responsável disse, isso aqui é um tipo de adubo, isso aqui ajuda. Ele explicou, não é minha área, mas eu sei do que Jesus está falando. Jesus está dizendo que o sal, se ele não tiver sabor, ele não serve nem mesmo para adubo, somente para ser jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. E agora eu vou explicar. Todos aqui concordam que o sal é bom? Né? Alguns têm que comer com um pouquinho de sal, mas ninguém quer comer sem ele. Né? Porém, se o sal não tiver sabor, o que Jesus está falando? Jesus está explicando o seguinte, ouça com muita atenção. Você pode ser boa pessoa, você pode parecer sal, você pode ser sal, você pode ser boa pessoa, mas se você não vive como eu acabei de ensinar, não será meu discípulo. Ou seja, você pode parecer sal, mas você não serve. Você não vai salgar. Você não vai ser influência. Você não é meu discípulo. Se você, vai explicar melhor. Você pode parecer sal, você pode ser sal, você pode ser uma boa pessoa, mas se você não tiver este tipo de amor, este tipo de sofrimento e este tipo de desapego, você não pode ser meu discípulo. Vamos lá. Você pode ser boa pessoa, mas se você não tiver esse tipo de amor, que ama a Cristo sobre todas as outras pessoas e até a si mesmo, você pode ser boa pessoa, mas se você não estiver levando a sua cruz em virtude de outras pessoas e não de si mesmo, você não serve. E se você não tem um desapego e deixa tudo por amor de mim, você é como um sal que não tem sabor. E há uma advertência muito séria aqui, né, irmãos? Porque ele diz que o sal sem sabor não volta a ter sabor. Não pode ser meu discípulo. Estamos chegando ao final. A minha pergunta é a seguinte. Eu quero trazer duas aplicações, duas reflexões do que ouvimos até agora. Primeiro, pode alguém ser salvo sem ter essas características que Jesus falou? Pode alguém ser salvo? Durante todo esse percurso, nós meditamos sobre as características de um discípulo. E nós precisamos nos lembrar que uma pessoa não é salva por obras. Ela é salva pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa, ela pode entrar no céu, sim. Em última instância, por exemplo, uma pessoa ela pode se converter próximo ao horário da sua morte. Então ela não teve tempo de ter essas características. Agora, você percebe que é extremamente arriscado esperar ser salvo sem que a sua vida tenha sido completamente oferecida a Cristo? Ou seja, eu vou ser salvo pela graça. Eu não vou andar nesse amor, eu não vou andar nesse tipo de desapego, nesse tipo de sofrimento, mas eu espero que Jesus, por sua graça, me salve. Isso é o mesmo, irmãos, que andar em campo minado. Você pode ser salvo?
Pode, pela graça de Deus. A graça de Deus pode te puxar para o céu, né? Mas é como andar em campo minado. Você já viu um filme de guerra? O soldado está lá andando, né? E de repente pisa numa mina. Quando ele tira o pé, a mina explode. É uma bomba. E mata. Não tem como escapar, não. Existe uma praia, é a Baía de Ió. É uma das praias mais bonitas que você pode ver pessoalmente, de longe. Você vai entender por quê. Ou tirar foto lá. É uma das praias mais bonitas do mundo. A água tem uma cor assim, um azul meio verde, uma coisa linda, dependendo da hora do dia. A areia é branca. É muito bonito. Mas, irmãos, há décadas que ninguém pode pisar na areia daquela praia. Porque é um campo minado. Um dia um exército foi e enterrou minas ali. E se alguém passar por aquele lugar, pode morrer. Então lá tem uma cerca, você pode ir até a cerca e não pode pisar na praia. Só quem vai lá são as gaivotas. Pastor, para que isso? Por que o senhor está falando sobre isso? Porque, meu irmão, Jesus disse e nos ensinou nessa manhã: se alguém não me ama desta forma, se alguém não sofre por mim desta forma, se alguém não se desapega das coisas materiais da vida desta forma, não pode ser meu discípulo. E você vai esperar inteiramente somente viver uma vida totalmente diferente e achar que vai ser salvo. Isso é um risco, é andar em campo minado. Tem alguém entendendo? Segundo, aí agora vamos falar da linguagem que estamos tratando nessa manhã. Eu posso ser, vamos lá, igreja, respondam para mim. Eu posso ser um discípulo de Cristo e ter características diferentes das que ele falou? Não. Eu vou explicar isso trazendo uma reflexão. Alguém aqui já comprou uma rosa? Já comprou uma rosa para dar de presente? Rosa mesmo, tá? Original, não é de plástico não, né? E você, imagine que você entra numa floricultura e você deseja rosas vermelhas, que são aquelas bonitonas, né? É muito bonito, realmente. Mas na floricultura, naquele dia, só tinha rosa branca. E elas são bonitas, mas o seu desejo, o seu coração, digamos que era um presente que você queria dar, você queria rosas vermelhas. Aí você olha para o dono da floricultura e diz assim: não tem rosa vermelha? Ele diz: não tem, só tem branca. Aí você pode olhar para o dono da floricultura e dizer assim: pinta de vermelho. Você pode dizer isso? Não, meu irmão. Você pode até tentar, mas vai ficar feio demais esse negócio. Vai ficar feio demais. A rosa é branca. Onde é que eu quero chegar com isso, irmão? Jesus disse: os meus discípulos são assim. Você pode até parecer discípulo, mas Jesus disse: meus discípulos têm essas características, este tipo de amor, este tipo de sofrimento e este tipo de desapego das coisas da vida. Meus discípulos são assim. Você pode até não ser rosa branca, mas jamais será vermelha se não mudar. Sendo assim, disse Jesus, não podem ser meus discípulos. Vamos orar?